A ciência pode ser muito benéfica para a humanidade, mas em mãos erradas e quando conduzida por cientistas egocêntricos, megalomaníacos ou somente doidos, pode tornar-se algo totalmente desumano. Hoje a Liga te mostra experimentos totalmente imorais ou mesmo criminosos que aconteceram na vida real. Em segundos depois da vinheta, não perde por nada. Fala galera, eu sou o Maico, essa aqui é a Liga dos Curiosos e hoje eu vou te mostrar experimentos científicos que são tão cruéis que parecem que foram conduzidos por verdadeiros vilões ao invés de pesquisadores. Vamos começar. 3 estranhos idênticos. Esse experimento aconteceu há mais de 60 anos, mas veio à tona recentemente e virou até um documentário no Netflix. Trata-se de um experimento conhecido como 3 estranhos idênticos, no qual 3 irmãos gêmeos foram separados no nascimento e entregues a 3 famílias diferentes logo depois do parto. A farsa durou 19 anos até ser descoberta pelos próprios envolvidos. Tudo foi descoberto sem querer. Um deles estava andando numa escola quando começou a ser cumprimentado por gente que ele não conhecia. E quando ele foi perguntar o que estava acontecendo, as pessoas falaram: cara, se você não é essa pessoa, você tem um irmão gêmeo rodando por aí. Só que quando esses 2 estranhos totalmente idênticos se encontraram e tinham certeza que eram irmãos, apareceu um terceiro que ficou sabendo dessa história maluca. O documentário mostra que a responsável por essa separação dos irmãos foi uma agência de adoção que colaborou para participar de um experimento que buscava analisar a influência do nosso DNA no aprendizado e na forma de agir do ser humano. Separando os trigêmeos, a intenção era observar quais seriam as suas semelhanças e as diferenças, mesmo se eles fossem submetidos a criações e ambientes externos totalmente diferentes. O experimento foi idealizado por um doidão chamado Peter Neubauer, que já morreu. E esse é um caso que ainda não está totalmente solucionado, porque parte dos documentos dessa pesquisa permanece oculta e existe a suspeita de que existam outros gêmeos que também teriam sido separados por essa mesma pesquisa. Sabe o que você pode experimentar sem medo? Se inscrever na Liga e ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu garanto que vai dar bom. Número 2. Células de câncer em prisioneiros. Gente, não há dúvidas de que o câncer é uma das piores doenças que existem, né? Responsável por levar uma enorme dor e perda para tantas famílias. Mas e se um experimento procurasse causar essa doença intencionalmente em certas pessoas sem que elas soubessem disso? Isso aconteceu de verdade entre os anos de 1950 e 1960, quando o Instituto de Oncologia Chester Southam fez uma pesquisa para descobrir como o sistema imunológico de uma pessoa reagiria quando exposto a células cancerígenas. Para chegar a essas conclusões, a decisão foi injetar essas células doentes em pacientes sem a permissão deles. Mesmo os que sabiam que iriam passar por testes, não sabiam todos os detalhes do que poderia acontecer com eles. O resultado das injeções, claro, acabou resultando no crescimento de nódulos cancerígenos e levando, em muitos casos, a metástase, que é o câncer se espalhando por diversos órgãos. Os experimentos começaram em pessoas já doentes, mas depois passaram a ser ministrados também em indivíduos saudáveis. Para isso, os cientistas recrutaram prisioneiros. O caso veio à tona quando alguns pesquisadores convidados para os testes se recusaram a participar e fizeram uma denúncia sobre essa barbaridade. Número 3. Testes com tretinoína.
A descoberta da tretinoína, que é um composto dermatológico usado para amenizar manchas na pele e marcas de expressão, é fruto de pesquisas que foram realizadas na década de 1950 de uma forma totalmente antiética. O pesquisador Albert Kigliman, que era um dermatologista da Universidade da Pensilvânia, também usou prisioneiros para testar os seus produtos até chegar à fórmula correta da tretinoína. Gente, é bom se lembrar, a diferença entre o remédio e o veneno está unicamente na dose, e nesse caso isso ficou bem claro. Isso porque até esse cientista acertar as quantidades certas das doses, esses presos tiveram cicatrizes e sentiam muita dor mesmo quando eram submetidos a essa substância. Cerca de 75 presos receberam uma pequena quantia em dinheiro para participar desses testes, mas eles não sabiam os efeitos colaterais a que eles estariam expostos. E antes que você diga que para preso todo castigo é pouco, é bom você se lembrar que fazer experiências estranhas em pessoas aprisionadas não é nada assim de tão diferente do que os nazistas faziam nos campos de extermínio. Então, controla aí essa emoção, ô campeão. Número 4. Radiação e fertilidade. E para mostrar que os presos são top of mind quando os cientistas doidos querem fazer experimentos de origem duvidosa, vamos para mais esse caso, esse que foi conduzido pela Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e teve uma pesquisa feita pelo endocrinologista Karl Heller para descobrir os efeitos da radiação no sistema reprodutor masculino. Entre os anos de 1963 e 1973, esse cientista aplicou radiação nos testículos dos presos que tinham que ser submetidos a biópsias, que são a retirada periódica de tecidos, desses lugares para exames, e ao final do estudo, esses presos eram submetidos a uma vasectomia, o que impossibilitava que eles pudessem ter filhos no futuro. Nessa pesquisa também, os presos ganharam um troquinho lá, uma verdadeira esmola para participar, e também não foram avisados que sentiriam muitas dores, inflamações e ficariam vulneráveis a desenvolver câncer de testículo ao final de toda a pesquisa. Número 5. Modificação genética. Um dos casos mais recentes dessa lista é o do cientista chinês He Jiankui, um cientista que revelou em 2018 ter modificado o DNA de 2 bebês gêmeos antes do nascimento para tentar torná-los resistentes ao HIV, que é o vírus da AIDS. A ideia era deixar essas crianças realmente imunes a essa doença, quando, na verdade, a gente sabe que até hoje não existe uma vacina para AIDS. Esse experimento de edição genética fazia alterações importantes nos seres humanos, tanto que essas crianças tiveram graves sequelas que podem fazer com que elas nem cheguem à vida adulta. Por enquanto, elas estão vivas. E sabe o pior de tudo? A pesquisa não deu em nada e a tal imunização contra o HIV nunca saiu do papel. Número 6. Surto de hepatite. Mas e quando as pesquisas do mal têm como alvo crianças inocentes? Esse foi o trabalho do pesquisador Saul Krugman, que em 1950 foi enviado até uma instituição de Nova York que cuidava de crianças com distúrbios mentais. E naquele local estava havendo um surto de casos de hepatite. Só que, ao tentar desenvolver uma vacina, esse médico acabou infectando um monte de crianças sadias, depois de injetar o vírus em várias delas. Além disso, o médico misturava fezes de crianças contaminadas em bebidas à base de chocolate e dava para as crianças saudáveis beberem a fim de testar a imunidade delas. E o pior de tudo é que muitas famílias concordaram com esses experimentos, porque eram famílias que estavam desesperadas para conseguir vaga para suas crianças nessa entidade
que na verdade deveria cuidar dessas crianças. Número 7, Projeto MKUltra. Durante 20 anos, entre 1953 e 1973, o projeto MKUltra, que era patrocinado pela CIA, aplicou diversas formas de manipulação da mente em cidadãos dos Estados Unidos e Canadá. Inconscientes, essas pessoas receberam tratamentos com drogas que alteravam seus estados mentais, como o LSD, por exemplo, passando ainda essas pessoas por privação sensorial, abuso verbal, entre outras formas de tortura. Os testes aconteciam em empresas farmacêuticas, hospitais, prisões e universidades e buscava desenvolver certos materiais químicos. Após uma investigação que foi feita pelo Congresso Nacional Americano, esses experimentos, enfim, foram encerrados. Número 8. Cura para homossexualidade. Durante o Apartheid, em 1969, um programa de tortura médica chamada The Aversion Project aconteceu na África do Sul e era liderado pelo pesquisador Aubrey Levine. Nesse estudo, soldados homossexuais eram torturados com a justificativa de cura para a homossexualidade. Entre os experimentos, estava um que usava terapias de aversão eletroconvulsivas. Sabe o que era isso? Eles amarravam eletrodos ao redor do braço desses soldados com um mostrador, que era calibrado de 1 a 10. Então, esses soldados eram obrigados a ver fotos de homens nus, enquanto as cargas de eletricidade iam sendo aumentadas de 1 até 10. A pesquisa consistia em fazer os soldados perceberem que cada vez que sentiam atração por uma pessoa do mesmo sexo, levavam um choque. E com isso eles queriam livrar essas pessoas de tamanho mal. Os testes acabaram após uma acusação de violação dos direitos humanos. Número 9. Mosquitos infectados. Gente, eu vi recentemente na internet uma galera falando pra gente mandar pra China uns mosquitos com dengue, pra gente se vingar de toda essa história aí que começou na China, né? Mas, por mais maluca que possa parecer essa história, já teve uma pesquisa que chegou muito perto disso aí. Nessa pesquisa dos mosquitos infectados, que aconteceu entre 1956 e 57, o Exército dos Estados Unidos conduziu experimentos biológicos na cidade de Savannah, na Geórgia, e em Avon Park, na Flórida, ambos estados americanos. Nesses testes científicos, milhões de mosquitos infectados foram soltos carregando dengue e febre amarela, com o objetivo de descobrir se eles poderiam passar essas doenças para os habitantes. Os moradores dessas cidades, de fato, contraíram diversas doenças, apresentando sintomas como febre, problemas respiratórios e dor de cabeça. O caso chegou a provocar a morte de bebês durante o nascimento. Para avaliar os resultados, os membros do exército se disfarçavam de trabalhadores da saúde pública. Tudo isso foi feito por debaixo dos panos e diversas pessoas perderam a vida. Olha que absurdo! E número 10, radiação em grávidas. Logo ao fim da Segunda Guerra Mundial, médicos norte-americanos quiseram testar os efeitos da radioatividade em possíveis guerras químicas e deram bebidas radioativas para 829 mulheres grávidas, acredite. Essas mulheres acreditavam que se tratava de uma vitamina, mas em vez disso, elas estavam ingerindo ferro radioativo para que os cientistas pudessem estudar a velocidade com que a radioatividade penetrava na placenta. Anos depois, ao menos 7 bebês morreram de câncer
com leucemia. Gente, isso só deixa claro que o pior ser que já pisou sobre a Terra é realmente o ser humano, infelizmente. Mas se você achou interessante esse tipo de conteúdo, deixa o like para eu saber e compartilha para mais pessoas curiosas conhecerem a Liga, beleza? Esse vídeo fica por aqui, mas tem mais um monte de conteúdo bacana para você maratonar na Liga. Eu fico aqui, tchau!